A comunicação de parlamentar pelo PT, com a palavra a deputada Érica Cocai, Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Senhor presidente, lembro das palavras da nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, quando disse que prefere o barulho e a crítica da imprensa ao silêncio das ditaduras. Deputado Luiz Couto, a presidenta Dilma Rousseff, com essas palavras, mostra o seu compromisso inequívoco com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, seu compromisso absolutamente inequívoco com a construção de uma democracia que precisa ser acarinhada nesse país, que precisa ser cuidada para que possa crescer e para que possa se robustecer. Digo isso porque o Brasil tem muitas dificuldades de fazer lutos dos seus períodos traumáticos, lutos do colonialismo, da escravidão e da ditadura militar. Lutos que são absolutamente fundamentais para que nós possamos encerrar ciclos das etapas traumáticas da nossa história e possamos impedir que o nosso cotidiano seja povoado por aspectos, pedaços da ditadura, da escravidão e do colonialismo. Digo tudo isso porque nós temos a noção exata que é preciso, para medir a ferocidade de uma ditadura, perceber o quanto ela ainda está entre nós, o quanto ficou dela, o quanto restou dela, e perceber inclusive o quanto ficou desta ditadura, sem que possamos identificar os pedaços que ficam de uma história que submeteu não apenas centenas de brasileiros e brasileiras às salas escuras da tortura, onde há o desmembramento, a desencarnação, mas que submeteu, diria eu, o país a uma sala escura de tortura. E digo tudo isso porque nós temos aqui nesta casa uma comissão da verdade, da justiça, da memória, que busca estar promovendo todas as discussões necessárias para que possamos fazer com que o povo brasileiro conheça a sua própria história. Conheça a sua própria história para poder fazer os lutos necessários e para que possamos impedir que o dedo em riste da ditadura militar esteja de forma real ou metafórica nas esquinas da própria vida a espreitar essa democracia que precisa ser cuidada, acarinhada, para que possa, enfim, se robustecer. E neste sentido, senhor presidente, é que venho aqui para parabenizar não só o Estado de Minas, como o Correio Brasiliense, ao estar divulgando partes da nossa própria história, da história deste povo brasileiro, que estavam encobertas por essa dificuldade de fazermos os lutos e essa dificuldade de estarmos mergulhando na verdade, para de posse do nosso passado, possamos trilhar um futuro inequívoco de construção democrática e construção democrática sustentável. Parabenizo o Correio Brasiliense e o Estado de Minas por estar desvendando o sofrimento e ao que foi submetido a nossa presidenta da República, que foi alvo de tortura na perspectiva de estar trazendo a insegurança e o medo, sem se saber o dia de amanhã ou o momento seguinte, está sendo submetida a métodos que não podem conviver com a dignidade humana, métodos que ferem de forma muito frontal a concepção de democracia e que fere de forma muito frontal um direito que precisa ainda ser assegurado ao povo brasileiro, que é o direito de construir ou de conhecer a sua própria história para trilhar o seu futuro sobre as luzes da dignidade humana e da democracia.
E é nesse sentido, senhor presidente, que essa contribuição que tem sido desenvolvida pelo Correio Brasiliense e pelo Estado de Minas nos últimos dias, nos faz primeiro dialogar e ter uma noção exata e olhar de forma inconteste com o horror das salas escuras, o horror da ditadura, para que nós possamos entender que a dimensão dessa dor imposta, não apenas a brasileiros e brasileiras que lutavam pela democratização do país, mas essa dor imposta à própria nação, à sua própria história, precisa ser encerrada. Por isso eu diria que temos acompanhado nos últimos dias depoimentos do sofrimento de Dilma Rousseff, nas salas escuras da tortura, mas seguramente do sofrimento de tantos brasileiros e brasileiras que viveram os paus de arara, que viveram os socos, os murros, as palmatórias e tudo isso na perspectiva de impor à força, uma lógica de que o país não pertencia mais a brasileiros e brasileiras e que o contraponto, que é absolutamente fundamental para a construção humana, que é absolutamente fundamental para o pensamento, para a inteligência, para o desenvolvimento em vários aspectos do ser humano, que este contraponto não era permitido em uma pátria que foi arrancada do povo brasileiro. E é nesse sentido que, a partir destas informações, que temos tido a oportunidade de estar acompanhando, nós estamos e acabamos de protocolar um requerimento para que as pessoas que colheram este depoimento e que faziam parte da Comissão Estadual de Indenização de Vítimas de Tortura, do Conselho Estadual dos Direitos Humanos de Minas Gerais, possam vir a esta casa convidadas para que possamos escutar os seus depoimentos e para que possamos ir resgatando essa história, para que ela não seja uma massa sem forma, que possa ser moldada e que possa ser estabelecida de acordo com as mãos que tem essa massa e tem o poder de manipulá-la. Por isso digo, senhor presidente, dar contribuição cidadã desses órgãos de imprensa e da contribuição que esta casa pode dar ao escolher ou a escutar esses depoimentos, na perspectiva de que nós possamos ir puxando, a partir dos fios da verdade, a história do povo brasileiro, para que nunca mais tenhamos que ver depoimentos que dizem que isso não passa de uma ilusão, depoimentos que dizem e que negam que este país viveu uma ditadura e que, portanto, negam os pedaços dessa ditadura que nós temos que conviver todos os dias com eles e sobre os quais nós tropeçamos na construção de uma verdadeira, profunda democracia e de um Estado democrático de direitos. Digo que a história brasileira não pode mais ser negada, que é preciso que nós tenhamos o conhecimento dela para mergulharmos nela e possamos reconstruí-las. E que é preciso, inclusive, e nesse sentido as reportagens contribuem fundamentalmente para isso, que nós possamos fazer com que o Estado volte ao povo brasileiro no exercício de construção permanente, cotidiana, da própria democracia. Que o povo brasileiro se aproprie da sua própria história, da sua própria vida, do seu próprio cotidiano. Que esse país que foi solapado, que foi usurpado, que foi, em verdade, submetido às salas escuras da tortura, possa ser reconstruído com a participação de cada brasileiro e de cada brasileira. Um dos resquícios que deixa a ditadura é a impossibilidade ou a dificuldade de exercermos um controle social e uma democracia participativa que possibilite que, paulatinamente, possamos ir construindo um Brasil de todas e de todos. Por isso, me parece que é absolutamente fundamental que recebamos aqui a senhora Emelir Salazar, o senhor Gilberto Vasconcelos, o ex-ministro Nimário Miranda, para que nós possamos colher os seus depoimentos
e possamos ir recompondo essa história para que o povo brasileiro volte a ter a capacidade de construir a sua própria vida, até porque uma das coisas mais peculiares da existência humana e que mais nos faz reconhecer a dignidade humana em cada uma e cada um de nós é a capacidade de conhecermos o que foi feito com este país e a capacidade de sermos atores e sermos sujeitos da nossa própria história, de sermos sujeitos das nossas próprias relações diárias, sujeitos individuais e sujeitos coletivos. Por isso, senhor presidente, eu encerro dizendo, é fundamental que nós possamos não apenas transmitir para a juventude ou para as gerações que não vivenciaram o período da ditadura militar, mas transmitir para toda essa nação. Porque quantos brasileiros e brasileiras que viveram sobre a ditadura militar, viveram sem ter conhecimento de que estava em curso um processo de impedimento pleno da existência humana e que o Brasil vivia, sim, as salas escuras da tortura. Por isso, a minha solidariedade à presidenta e o meu apoio e a minha homenagem aos jornais que tornaram pública essa parte da nossa história para que possamos, conhecendo-a, fazer o luto necessário, fechar os ciclos e impedir que esse país tenha que viver, em algum momento da sua história futura, salas escuras, paus de arara, a ditadura militar.